Olá, meus queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe cada um de vocês. Hoje estamos aqui mais um domingo, domingo do Senhor, e hoje nós celebramos o 26º domingo do tempo comum e vamos ouvir o que Jesus quer nos falar neste dia tão importante para nós. É o momento de abrirmos o nosso coração e pedir que a palavra de Deus entre no nosso coração, na nossa vida, meditar, ouvir o que Jesus quer falar para cada um de nós. E olha que Jesus tem falado tantas parábolas, histórias bonitas, para que o nosso coração se converta, para que o nosso coração esteja voltado às coisas de Deus. Por isso, ouvimos com atenção essa palavra maravilhosa. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e a anciões do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciões do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhe disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, que palavra dura, que palavra difícil. São palavras que de fato nós não queremos ouvir. Jesus hoje nos coloca algo difícil, né? Porque o nosso coração ser humano, esse nosso coração de viver nesse mundo terreno. Hoje Jesus está falando aos anciões do povo, aos sacerdotes, pessoas que diziam viver na presença de Deus, pessoas que acreditavam em Deus. Então hoje Jesus fala para cada um de nós cristãos. Jesus está falando para nós, porque nós conhecemos a Bíblia, nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos Jesus. E ele vem dizer então para mim, para você hoje, o que vos parece. O que vos parece? O homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar na vinha hoje? O primeiro disse assim: Não vou. Então imagine esse pai diante muitas pessoas ali presentes, dizendo: Filho, vai trabalhar na vinha hoje? Ele disse que não iria. E eu imagino a cara de frustração desse pai, a tristeza, porque o pai faz tudo pelo filho, pela filha. Nós fazemos isso. E quando o pai pede para que ele vá à vinha, vai trabalhar hoje na vinha, vai à casa de Deus hoje, venha me visitar, vem estar na presença de Deus, vem estar na presença de Jesus Eucarístico. E eu olho e digo: não vou, não quero, porque eu tenho muitas coisas a fazer. Eu tenho um cinema, eu tenho um shopping, tantas coisas que eu vou fazer. Eu não tenho tempo para ir à vinha. Olha que coisa. Mas aí algo maravilhoso, porque a palavra diz que ele mudou de opinião. E esse mudou-se é exatamente o arrependimento. Se arrependeu
naquele momento ele se arrepende e ele vai. Ele, naquele momento, então, depois de ter negado, de ter falado que não iria, ele sente algo no coração e medita isso e traz ao seu coração, e o Espírito Santo ali, tocando em seu coração, faz com que ele se converte e ele vai. Olha que coisa bonita, ele foi. Então ele pode ter feito coisas, mas ele decide depois ir, porque ele se arrepende. Ele viu que tudo aquilo que ele queria talvez fazer para se recusar a ir para a vinha, viu que não valeria a pena. Que coisa maravilhosa. Então esse homem pergunta ao outro filho a mesma coisa: filho, vai trabalhar na vinha hoje? E o filho respondeu: sim, Senhor, eu vou. Então naquele momento, esse filho fala ao pai o que ele quer ouvir, o desejo de que o filho esteja presente nessa vinha. Qual é o pai que não quer ver o filho bem? Estar com Deus, estar na casa de Deus, estar em busca de Deus. Então imagine esse homem dizendo a esse filho, e aquelas pessoas ali presentes, ouvindo, e ele diz: sim, eu vou, com toda certeza, vou resolver algumas coisinhas aqui e ali e já estou indo. Mas ele não foi. Então veja, esse filho hoje, podemos dizer que são os cristãos, muitos de nós, que vivemos de aparência. Somos nós que muitas vezes estamos na igreja, utilizando ali um terço, uma camisa de imagem, de aparência. Porque quando nós viramos as costas, saímos da igreja, nós temos ódio, temos raiva, não amamos o próximo. Hoje esse filho que diz que vai, mas não vai, é viver de aparência. É dizer que é cristão, mas que na verdade não ama o próximo, não respeita. Quantas pessoas que hoje, quando nos abraçamos na igreja, conversamos, quando saímos da igreja, nem te conhece. Se você estiver numa situação, não vai nem olhar para a sua cara, porque é exatamente isso aqui. É dentro da igreja mostrar ser uma pessoa. Hoje eu vivo ser uma pessoa, mas que na minha realidade, no meu dia a dia, no meu trabalho, na escola, na minha casa, enfim, não sou o que sou na igreja. Muitas vezes ali nós estamos ali com as mãos erguidas, louvando a Deus, com as mãozinhas fechadas, postas, rezando. Mas quando nós saímos, nossa, meus irmãos, quantos palavrões, quantos pensamentos cruéis, quantas coisas ruins passam na nossa mente, quantas coisas. Então hoje, essa história de fato nos mostra coisas maravilhosas. Porque este homem pergunta então a esses mestres da lei, esses sacerdotes, esses anciões, pessoas que conheciam a palavra. Então, desses dois filhos, quem fez a vontade do pai? O primeiro ou o segundo? Claro que eles responderam o primeiro. Porque por mais que ele disse que não iria, ele foi. E o outro falou que iria, mas não foi. Então quem fez a vontade do pai? Aquele que foi. Olha como Jesus é claro, olha a sabedoria de Deus para cada um de nós neste dia. Chegou o momento, mais do que o momento, de abrirmos os nossos olhos, o nosso coração e ver que Jesus nos chama. Jesus nos convida à realidade.
a vida eterna. Até quando será que nós vamos viver nesse mundo achando que Deus não existe, que o inferno não existe? Quando nós vamos cair nessa realidade? Nós precisamos de Deus. A nossa alma tem sede de Deus. Olha o que Jesus fala para eles. Olha o que Jesus disse. Em verdade eu vos digo, Jesus está sendo solene. Jesus está confirmando algo. Jesus está batendo o martelo. Decidindo então. Dizendo. Eu vos digo, em verdade eu vos digo, que os cobradores de impostos e as prostitutas vos procedem no reino de Deus. Porque João veio até vós, num caminho de justiça, e vós não acreditastes. Olha que Jesus está falando. Ao contrário desses nossos irmãos pagãos. Então, ao contrário desses irmãos que hoje roubaram, se prostituíram, fizeram maldades, fizeram coisas absurdas na vida, mas ouviram a palavra de Deus, mas se converteram, decidiram seguir Jesus de coração. É claro que a aparência deles, de um bandido, de um marginal, ele não tem a aparência ali de cristão. A prostituta. E como nós julgamos essas pessoas? Como nós julgamos? Como nosso coração é podre? Como nosso coração é ruim? Porque se ouvimos algo ou vemos algo, já julgamos. O que essa pessoa está fazendo na igreja? O que essa pessoa quer na igreja? Mas, meus queridos irmãos e irmãs, não é aparência. Não é viver de aparência, não é ver aparência, mas sim o coração. Jesus deixa claro para eles que eles se arrependeram dos seus pecados. E hoje, se alguém erra, faz alguma coisa horrível, talvez já tenha até pago aqui terreno, né? Talvez preso. Enfim, já foi pago no mundo dos homens, né? Mas mesmo assim, o coração do ser humano, ele vai julgar eternamente, porque a pessoa fez algo cruel. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, quem somos nós para julgar? Se esse nosso irmão ou irmã que fez o mal se converteu, Jesus deixa claro que eles precedem. Eles vão entrar no reino dos céus, porque eles acreditaram. Eles se converteram. Enquanto nós, a cada um de nós, que ainda vive de aparência, de supostamente é porque eu estou na igreja, porque eu faço uma oração, que eu vou entrar no reino do céu. Não vou. Se eu viver de aparência, não vou. Não adianta eu usar uma roupinha, de eu estar bem vestido, de eu estar segurando uma Bíblia na mão, não adianta. Não adianta se nós não abrirmos o coração. Não adianta se nós não nos convertermos. Não adianta se nós não acreditarmos em Cristo. Não adianta. Então para de achar que as pessoas não vão entrar no reino dos céus se cometer alguma coisa ruim nessa vida. Para de achar essa bobagem. Chega disso. O que manda é o coração, é a conversão. Não adianta nada então. Hoje nós entendemos. E espero que essa palavra de Deus mude esse pensamento. Não adianta nada vivermos na igreja e nós não nos arrependemos dos nossos pecados. Que palavra difícil, mas é o que Jesus nos fala. Por isso, convertei-vos, arrependei-vos dos nossos pecados. Quantos pecados? Mas se arrependa, peça perdão, peça a misericórdia de Deus. Se nós queremos preceder no reino dos céus,
se nós queremos estar nesse reino dos céus, se nós queremos viver na eternidade, se arrependa. Ame ao próximo. Não julgue as pessoas. Não julgue pelos crimes cometidos aqui na terra, mas reze pela pessoa. Coloque junto de Deus essas coisas. Pare de julgar as aparências das pessoas. Para de fazer isso. Não vai resolver nada. Jesus deixa claro que essas pessoas, os pecadores que se converteram, vão entrar no reino dos céus. Então não adianta nada eu ficar com a mãozinha fechada, a Bíblia ali, se eu não mudar meu coração, se eu não converter meu coração, se eu não tiver essa conversão na minha vida, se eu não me arrepender dos meus pecados. Que Deus abençoe, meus queridos irmãos e irmãs. Não é fácil, mas a palavra de Deus é clara. Por isso, deixe que essa palavra entre na sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E até a próxima, se Deus quiser.